informações para o nosso ouvinte. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com o CBN Campinas desta manhã, porque a gente citou, né? Situação que é de crise na área da saúde. E até esta quinta-feira, Campinas contava, né, com 167 leitos para pacientes com o novo coronavírus, dos quais 143 estavam ocupados e 24 livres. Isso aqui é só da área privada, né, André Berenguel? Exatamente. Uma ocupação em 85%. Nós estamos em contato neste momento com o diretor-presidente do Veracruz Hospital, Erickson Blum. Muito bom dia, presidente Erickson Blum. Bom dia, Flávio, André Berenguel, a todo o time da CBN e a todos os ouvintes que prestigiam esse programa extremamente importante da nossa Campinas. Presidente Erickson Blum, da última conversa que tivemos aqui no CBN Campinas, ainda dentro, né, daquele Perspectiva 2021, a situação mudou e mudou rapidamente, né? O porquê disso? Eu entendo, Flávio, André, que nós demos uma arrefecida nos cuidados. Nós, enquanto brasileiros, parece que a gente desinculcou um pouco dessa doença e relaxamos. Essa acho que é uma das principais verdades. Tentando conviver, tentando viver nesse novo normal de uma forma como se vivia antes, e é um mundo completamente diferente. Então acho que tornamos as aglomerações mais intensas, o não uso de máscara, o descuidado na higienização das mãos, enfim, entendo que esse foi um dos principais pontos, além de que, obviamente, o vírus vem sofrendo mutações. A gente já tem algumas variantes importantes, não só no Brasil, não só em São Paulo, ou em Brasília, ou em Manaus, mas no mundo inteiro. A gente sofre isso em Portugal, Inglaterra, enfim, vários lugares. Esse é um outro ponto, as variantes do vírus, né? A celeridade do processo de vacinação no mundo inteiro, não só no país, enfim, lembrar que nós somos um número bastante expressivo, nossa população é extremamente expressiva, então é muita gente para vacinar. Eu acho que a celeridade no processo de vacinação talvez tenha sido também ou a não celeridade, né, tenha sido um dos fatores, mas enfim, essa é uma realidade que nós temos e temos que conviver com ela e combatê-la e lutar junto contra essa patologia que realmente está incomodando bastante. Presidente Erickson Blum, é o André aqui, muito bom dia para o senhor. Com relação, Bom dia, André. Já se passou um ano da pandemia, no começo era muito desconhecido ainda, né, o que viria pela frente, também não se esperava que se chegasse a um ano depois, nessa pandemia em todos os países, e a realidade era até o ano passado, quando chegou a fase vermelha, aquelas restrições, tudo mais, e a rede particular e também o SUS se adequando a essa nova situação. Agora é uma outra realidade, em vista que muita coisa aconteceu, demandas ficaram represadas na área da saúde, houve uma nova reabertura, acidentes, pessoas e outros problemas de saúde. Como a rede privada está vivenciando agora essa nova realidade depois daquele pico de julho? O que mudou de julho e de agora? Bem, desde 11 de março do ano passado, que foi quando foi decretada pela OMS oficialmente a pandemia, nós no Veracruz optamos por deixar o Hospital Veracruz dedicado ao atendimento das outras patologias, como você bem falou, oncologia, ortopedia, cardio, neuro, maternidade, enfim, e deixamos a Casa de Saúde como um centro dedicado à atenção ao coronavírus, exclusivamente ao coronavírus. Isso fez com que nós tivéssemos uma curva de aprendizado bastante boa lá na Casa de Saúde, o que trouxe alguns resultados assistenciais muito bons. O que mudou de lá para cá? Obviamente, as pessoas, mesmo estando em fase vermelha no ano passado, e mesmo tendo o problema da dor da artrose, mesmo sendo um paciente cardiopata ou por diabetes, eles ficaram em casa reclusos e, obviamente,
pela falta da atenção, pela falta do acompanhamento constante, as suas patologias foram piorando, deixaram de fazer os diagnósticos mais precocemente do câncer, por exemplo, seja de próstata, de mama, de ovário, seja lá de onde for. E acontece o seguinte, chega um momento que o paciente já não aguenta mais, que essas patologias elas vão piorando sobremaneira a sua sintomatologia, e houve então esse aumento também das outras doenças que precisam ser cuidadas, que deveriam ter sido cuidadas lá, e para que não houvesse essa demanda mais intensa agora, mas infelizmente ela está aí. Então hoje nós estamos operando aneurismas que já deviam ter operados lá, tirando câncer de próstata que devia ter sido detectado e operado lá, enfim, os nenês continuam nascendo, então continua isso, como estava lá em junho, agora continua, mas outras patologias, elas realmente exacerbaram, não porque aumentou a quantidade, a casuística é a mesma, mas aquela demanda reprimida que existiu no passado veio agora. E paralelo a isso, nós temos o aumento dos casos de coronavírus. Mas é importante pontuar, sabe, Flávia e André, que quando a gente fala em taxa de ocupação, ela é percentual, baseado numa demanda e oferta. O que acontece é o seguinte, também houve uma redução de oferta de leitos, seja no âmbito privado, destinado ao Covid, estou falando em Brasil, tá? No âmbito privado ou até no âmbito público. Nós, na Casa de Saúde, pelo contrário, nós aumentamos o número de leitos. Hoje, semana que vem, nós vamos ter 58 leitos destinados à Covid e nós tínhamos 30, 35, enfim. E a gente vem aumentando a oferta de leitos do Covid. Em contrapartida, muitas outras instituições têm reduzido o número de leitos e, obviamente, isso aumenta a taxa de ocupação. Então, é importante que as instituições abram leitos destinados exclusivamente ao Covid para que essa taxa de ocupação ela alivie. E, doutor Erickson Blum, até falando sobre essa situação dos leitos, quando a gente faz a comparação no ano passado com essa situação que a gente vive hoje, lá no ano passado a gente conseguia perceber que, por exemplo, aqui em Campinas, vamos pegar a situação de Campinas, as instituições privadas puxavam muitas vezes o número para baixo. A gente tinha o limite quase próximo aqui em Campinas, não chegamos a 100%, como infelizmente já chegamos alguns dias aqui na cidade, mas as instituições privadas conseguiam levar esse número para baixo, para 80, 85, puxando quase para 79. Nessa situação hoje, infelizmente, a gente já teve até as instituições privadas até com 90%, com números até parecidos, né, no total para a instituição privada, de leitos ofertados. Hoje, a situação é de mais pessoas realmente internadas, só que como diz a Secretaria de Saúde aqui, a pessoas mais jovens e ficando mais tempo na UTI, ou essa é uma situação para a instituição pública e isso não se retrata na instituição privada também? Não, é um retrato, sim, é um espelho. Veja, nós temos uma parceria com a Prefeitura, onde nós, desde o ano passado, nós temos disponibilizado 18 leitos para a Prefeitura, sendo 14 de UTI e 4 de leitos de enfermaria. Todos esses leitos constantemente ocupados. O que a gente pode observar é que aí o cliente, e a gente consegue fazer essa comparação porque a gente tem esses dois pacientes lá, né? O paciente que vem oriundo do SUS e o paciente que vem do Sistema Suplementar de Saúde. A taxa do paciente do Sistema Suplementar de Saúde também aumentou. Paralelamente, nós aumentamos o número de leitos. Muitas instituições reduziram o número de leitos ofertados ao Covid. Nós ou mantivemos para a Prefeitura ou subimos no Sistema Suplementar de Saúde. Então, mas a taxa de ocupação ela tem sido realmente alta. Mesmo que você aumente o número de leitos, aumenta a ocupação. Hoje nós estamos na Casa de Saúde com mais de 90% dos leitos ocupados. Eu tenho hoje 3 ou 4 leitos livres lá, mas eu posso estar falando com você aqui e já internou um pelo pronto-socorro, mais outro, enfim. Então essa taxa de ocupação vem subindo. A gente tem observado que no sistema suplementar de saúde, nos pacientes do sistema suplementar de saúde são mais jovens, realmente são mais jovens, ainda nós não detectamos isso no paciente que está vindo
da rede pública, regulado pela CROSS, pela rede pública, a característica dos pacientes parece, aos que estão chegando na casa de saúde, iguais em termos de faixa etária, em termos de criticidade, são doentes que chegam mais debilitados. Você vê que aquele paciente que chega do SUS, ele chega com uma hipertensão normalmente que não está tão controlada, o diabetes descompensado, ele chega com mais comorbidades e comorbidades descompensadas quando comparamos com o paciente que chega do sistema suplementar de saúde. Entretanto, os nossos resultados, apesar dessa criticidade, felizmente eles têm sido bons comparados com vários outros serviços do país e comparado a resultados internacionais. Acho que pela curva de aprendizado que tivemos, todos os nossos profissionais, pela tecnologia, pelos medicamentos, enfim, a gente tem tido um bom resultado na assistência. Não é aquilo que queríamos, obviamente. O índice de letalidade ainda é um índice importante, mas acho que temos nos empenhado bastante para tentar debelar essa doença e temos devolvido uma boa parcela dos pacientes que chegam nas UTIs para as suas famílias. Doutor Erickson, o governo federal, também o próprio governador já de São Paulo, eles já falaram, né, ao longo da semana que essas 2 próximas semanas devem ser as semanas mais complicadas da pandemia, né? Na rede particular, até mesmo no próprio Hospital Vera Cruz, o senhor vê Campinas tem excelência no que diz a rede privada, né, de saúde, tem grandes universidades que, né, formam grandes profissionais, as próprias hospitais particulares também. A rede particular, ela está preparada para esse eventual crescimento e um aumento e um agravamento dessa situação? Veja, nós temos o preparo, né? Ele envolve diversos pontos. Envolve a estrutura física, você tem que ter metro quadrado para ampliar leito, tem que ter equipamentos. Quando eu falo equipamento, não é só respirador. Você tem o respirador, os monitores, né? É o painel de bordo ali do piloto do avião, então você tem que ter os monitores, você tem que ter as bombas de infusão para N medicamentos, tem que ter equipe. Equipe não é só o médico intensivista, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, que é fundamental na assistência ao paciente com Covid. E o que a gente... então, nós estamos procurando, na medida do possível, nos prepararmos. Mas para você ter uma ideia, hoje tem uma escassez de respirador. Conseguimos alguns respiradores alugados, agora recentemente, num preço muito maior do que na outra época, na primeira onda. Os custos estão maiores da bomba de infusão, do respirador, seja para comprar ou para alugar. Para comprar você não encontra. Conseguimos uns para alugar. Então, estamos preparando, como você muito bem falou, Campinas, felizmente, tem profissionais maravilhosos em todas as suas especialidades, médicos, fisioterapeutas e tudo mais, mas essas pessoas cansam também. A gente tem que dar um suporte físico para esses profissionais que estão lá no front e até psicológico, tentando aumentar, inclusive, a escala, alargar um pouco a escala de trabalho, porque você pode bem imaginar que 12 horas num plantão noturno, 12 horas numa UTI Covid é diferente de 12 horas numa UTI não Covid. Então, o trabalho é mais intenso, você tem que pronar os pacientes, pronar é deixar ele de barriga para baixo, porque melhora a assistência em si, melhora a ventilação. Então, é um doente que demanda muito mais cuidado, muito mais trabalho. Então, os nossos profissionais também cansam, você tem que dar um espaço maior entre as escalas, e para isso você tem que ter mais gente, né? E, obviamente, isso aumenta mais todos os custos, custo de aluguel, custo de pessoal, mas isso não é um dos principais problemas. Que nós estamos focando realmente na assistência. Então, nós estamos nos preparando. Se a gente vai suportar essas 2 semanas, Flávio e André, nós estamos tentando, e além disso, estamos tentando até pensar, ver se tem algum hospital, alguma coisa que esteja meio disponível para a gente até alugar esse novo espaço para nos prepararmos. Mas não adianta só a gente preparar para essas 2 semanas com toda essa estrutura física, com gente, com tudo mais, se a população não se conscientizar de que nós precisamos estar unidos, que é fundamental nós cuidarmos de quem a gente ama,
de termos o distanciamento social e tudo aquilo que a gente já está cansado de saber na teoria, mas que infelizmente na prática nós não colocamos na vida real. Diretor-presidente do Veracruz Hospital, Erickson Blum, queria agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, parabéns aí a todos os profissionais de saúde nessa batalha, infelizmente já há um ano, né? Mas a gente vai sair vencedor, em algum momento a gente vai conseguir. Eu não tenho dúvida, nós vamos sair. Obrigado, Flávio, obrigado, André, todo o pessoal da técnica, por dar essa oportunidade para a população, para a sociedade, cada vez mais se conscientizar, levando a notícia correta a toda a nossa população de Campinas e região. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço. Um abraço. São 10 horas e 54 minutos, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.